Nossa, por que que isso acontece só comigo? Caramba, às vezes minha vida tá tão boa, tal, tá tranquilo, parece... Depois de muita dificuldade, parece que tá andando, tal. Aí do nada acontece determinada coisa comigo. Nossa, eu fico muito chateado mesmo. Tem coisas não. A vida dos outros é tão mais de boa, é tão mais fácil, mas por que que a minha é tão difícil assim? Por que que só acontece isso comigo? Então, pessoal, talvez você já tenha passado por isso, por fase na sua vida, ou você mesmo está passando agora. Por que que isso só acontece só comigo? E isso é uma pergunta de várias e várias pessoas. Por que que isso só acontece só comigo? Normalmente a gente vê que a grama bonita é a grama verde do vizinho. Então nós vamos falar sobre isso hoje no vídeo. Por que que isso tem que acontecer logo comigo? Assiste o vídeo até o final. Então, pessoal, tudo bom? Meu lindão, minha lindona. No vídeo de hoje nós vamos falar por que que isso acontece somente comigo. Meu nome é Eli Weiner, seu ajudador, seu coach. Vamos lá. Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre por que que isso acontece só comigo. Então muitas das vezes a gente fica se pensando, né? Por que que tá acontecendo isso comigo? E eu não sei vocês, mas parece que às vezes, eu faço até uma metáfora, assim, uma alusão, como que se de tempo em tempo o caminhão da prova passasse na casa de cada um e deixasse uma aprovação, né? Então, aqui hoje eu vou deixar na casa da Maria, eu vou deixar na sua casa, Só que parece que tem um momento na nossa vida que dá tão errado que parece que o cara o anjo da aprovação que passa de casa em casa, ele esqueceu, ele parece que foi almoçar e deixou a aprovação toda na porta da nossa casa. Deixou na nossa casa. A gente fala assim, até quando que isso vai parar? E a gente fica se perguntando, tem coisa que só acontece comigo. Logo comigo que vai acontecer isso? Então, eu quero te contar a história de quem? Uma história bíblica que fala sobre José no Egito. Imagina, ele estava numa vida boa, tal, tranquilo. Quando pega, ele vem e é vendido pelos seus irmãos. Imagina, é vendido pelos seus irmãos e vira escravo. O que ele poderia fazer? Ficar reclamando, né? Ah, nossa, pô, o que aconteceu? Deus é injusto. Caramba, tem coisa que só acontece comigo. E ficando murmurando. Mas não. Se você acompanhar a história toda, você não vê momento nenhum José reclamar da situação que ele estava passando, murmurar daquilo que ele passou. Igual Daniel na cova dos leões. O que seria Daniel se ele não tivesse passado pela cova? O que teria sido da história de José se José não tivesse sido vendido pelos seus irmãos? O que seria de Davi se não aparecesse o grande Golias? O que seriam deles? Quero fazer aqui uma comparação para vocês, uma historinha, uma metáfora, sobre o barro e o vaso. Um certo dia tinha um bocado de barro. Vamos fazer que esse barro fosse vivo. E esse barro estava num montoeiro assim, e eram vários barros. Até que chegou uma hora que o oleiro falou assim, eu vou pegar esse barro e vou começar a construir um vaso. Vou começar a construir um vaso, fazer um vaso de honra, um vaso muito bonito. Mas o que acontece? Foram todas aquelas porções de barro para a mão do oleiro. E foi moldando, e amassando, até que chegou um momento que o quê? Chegou um momento que um determinado vaso, ou futuro vaso, não aguentou mais. E ele falou o seguinte, eu não quero mais. E nessa história o barro poderia decidir o que ele queria ou não. Simplesmente ele pegou e falou assim, não quero mais, eu quero ficar mesmo com barro mesmo normal. Beleza. Já os outros continuaram. Os outros continuaram com muita dificuldade, amassando. Quando já não tinha mais força, de tanto que foi amassado, ele foi para onde? Para a fornalha. E na fornalha, interessante que na fornalha você passa um silêncio. Na fornalha não tem amigo, na fornalha não tem ninguém. As pessoas te esquecem, te deixam no silêncio. Talvez hoje você esteja vivendo o silêncio de Deus, que é um dos piores momentos da vida de um cristão, da vida de um homem de Deus, da vida de um ser humano. Quando você pede para Deus falar e Deus aparentemente resolve não falar. Então o que acontece? Esse vaso passou por tudo isso, até que chegou um momento que o vaso estava todo preparado, todo adornado assim, e ele estava numa carruagem. Porque aquele vaso foi para ser colocado num palácio do lado do rei.
um lugar de muita honra. E passando com aquela carruagem, o vaso olhou assim para o lado, o vaso estava meio de lado da carruagem, e olhou aquela porção de barro sendo pisada pela carruagem. Como assim, Eli? O que tem a ver isso? Eu acredito que todos nós nascemos para ser vasos de honra. Mas depende se no decorrer da caminhada a gente aceita ser amassado, a gente aceita ser passado pela fornalha do oleiro. Isso que faz toda a grande diferença. Então que a gente possa aprender com isso, aprender a passar por essa grande fornalha que é muito importante para a gente, que forja o nosso caráter. Então, pessoal, para terminar, eu quero deixar um negócio para vocês aqui. Não é só com você que acontece isso. Não é só com você que acontece isso. Eu conheço um parente meu muito próximo, mas muito próximo mesmo, que eu não posso falar o nome, que eu fiquei sabendo que ele tem depressão. E ele é tão alegre para as pessoas, mas ele é depressivo. Como assim, Eli? Existem histórias de pessoas que você vê sorrindo, mas na realidade elas estão passando por grande dificuldade dentro de si. Então tem coisas que não é que acontece só com você. Agradeça a Deus pelas provações que você passa. Isso é a forma dele te forjar. E para de ser ingrato, para de ser pessimista, para de ficar sendo vitimista. Eu quero te contar uma história rapidinho. Talvez eu já tenha falado um pouco dela em outros vídeos. Teve um momento da minha vida que eu, por obedecer à voz de Deus, eu fui fazer faculdade. Fiz faculdade e tal. E com 4, 5 meses da faculdade eu comecei a ficar muito doente durante 7 anos. Quem me conhece sabe dessa história, que eu fiquei muito doente mesmo. Passei pelo Sara Kubitschek e tudo. Aí eu falei, não, eu vou ganhar, pelo menos eu vou ganhar pouco, mas eu vou ganhar pelo INSS. Um salário mínimo. É pouco, mas pelo menos eu ganho. Só que a empresa que eu trabalhava estava me devendo 2 meses de atrasado. Pensa na dificuldade. Aí eu fui para o INSS, chegando lá, o INSS chegou e falou para mim assim, Eli, deixa eu te falar uma coisa. Isso que você está passando é da sua cabeça, volta a trabalhar. E eu sentia muitas dores. Eu tomava de 18 a 22 comprimidos por dia e a dor não passava. E eu não desisti. Eu poderia ter me colocado como coitadinho, ter entrado em depressão e tudo mais. Mas eu sabia que uma hora ou outra tudo isso ia mudar. É uma frase que eu digo, e vocês vão ver eu falando várias vezes, desertos podem parecer eternos, mas não são eternos. E passou esses 7 anos, pessoal. E, o INSS disse que eu não ia receber nada, e a empresa quebrou e não me pagou um centavo. Aí você fala pra mim agora, você chega e fala pra mim, tem coisa que só acontece comigo? Não, tem pessoas que já passaram piores do que você. Eu passei grande dificuldade, não sei se maior do que você. Sabe o que é ficar deitado numa cama por mais ou menos 7 anos? E só piorar? E achar que nunca mais você ia poder caminhar direito? Então, a grande questão é essa. Pare de ser pessimista. Pare de achar que tudo de errado acontece só com você. Eu poderia ter desistido, eu poderia ter dado cabo da minha vida, mas eu não desisti. Então é isso. A grama do vizinho pode parecer verde, mais verde do que a sua, mas você não mora dentro do ser desse vizinho, que pode estar vivendo grandes problemas que você nem imagina. O que eu quero que você tenha agora, se fique com uma palavra de gratidão, agradeça a Deus pelo pouco que você tem, porque quem é fiel no pouco, no muito, Deus vai te colocar. Muito obrigado por você assistir o vídeo até o final. E eu peço que você curta aqui, compartilhe, comente com o pessoal. E se você querendo mais conselhos, um acompanhamento melhor comigo, me procure no link abaixo que eu farei questão de te ajudar. Meu nome é Eli Weiner, seu coach, seu ajudador. Fique com Deus e forte abraço.